Então, Paulo, ele fala sobre isso. Ele falou à igreja em Roma, os cristãos que viviam em Roma, eles viviam duas situações. Roma era muito promíscua. Roma era cheio de orgias, de festas, de orgias. Eram entregues à carne. E havia muita perseguição. Eram mortos, cristãos eram mortos na arena com os leões, eram mortos no fogo. Então Paulo, ele estava vendo que havia os cristãos verdadeiros, os cristãos que tinham entregue a vida ao Senhor Jesus de fato, e que tinham o Espírito Santo, e que quando eram para morrer na arena, eles iam cantando, botavam eles amarrados lá no poste, quando ia acender o fogo, eles estavam cantando e louvando a Deus. Jogavam na arena, quando vinham os leões de longe, eles estavam cantando e louvando. Quer dizer, cheios de certeza, de convicção. O fogo vai queimar meu corpo, o leão vai comer minha carne. Hoje eu entro no céu, hoje eu entro no paraíso, hoje eu me encontro com o meu Senhor. Plena convicção, sem medo de morte. E uma coisa é você ter medo de morrer, outra coisa é você morrer, outra coisa é você morrer queimado no fogo. Outra coisa é você morrer, ver o leão vindo e saber que ele vai te devorar. Uma coisa é morrer, outra coisa é morrer dessa forma. Mas o Espírito Santo dentro deles era tão, como se diz, evidente, que eles não tinham medo nem da morte por leões ou pelo fogo. Está entendendo, pessoal? Quando a pessoa realmente é de Deus, quando a pessoa realmente tem o Espírito Santo, ela não teme mais a nada, porque ela sabe onde ela vai chegar, ela sabe como vai terminar a vida dela, ela sabe para onde ela vai depois da morte. Não tem leão, não tem coronavírus, não tem diabo nenhum, não tem nada, não tem nada. Está compreendendo, sim ou não? Tudo a pessoa fica desesperada, tudo ela fica perdida, tudo é motivo de medo. Então você tem que olhar, quando você olha para a sua vida, para as suas reações, você pode saber se você é de Deus ou não, se você tem o Espírito Santo ou não. Eu sei que é duro, bispo, mas o senhor está sendo duro. A palavra de Deus ela é dura, não tem mais ou menos com a palavra de Deus, mas ela funciona, ela traz vida, ela resolve, ela muda a vida da pessoa. A palavra de Deus ela é direta, mas ela funciona. Está compreendendo, pessoal? Então, o Espírito Santo faz a pessoa, muda a pessoa dentro dela, dentro. E por que aconteceu isso? Por que, por exemplo, a senhora vinha plantando, mas não colhia na vida financeira? Porque, como ela era sincera, mas não tinha esse entendimento, aí você vê que não adianta a pessoa ter formação, né? O marido é formado, o marido é médico, ela tem um monte de formação, mas eles não conseguiam raciocinar com respeito à palavra. Então não depende de formação, depende de você usar a sua inteligência na palavra de Deus. Então Deus sabia que se ela ficasse rica sem o Espírito Santo, ela iria o quê? Ela ia se perder. Então um dos motivos, por que a igreja cristã, no início, quando começou a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, por que as pessoas eram mortas? Leões e fogo e perseguições, e os cultos tinham que ser escondidos, porque senão eles eram presos. Por quê? Você vê que hoje é diferente. Por que as pessoas buscam a Deus hoje? Porque Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode prosperar, Deus pode... Vida abundante, sim ou não? Mas no passado não. No passado ninguém assim, eu vou ali, Paulo está chamando, Pedro, João, eu vou lá porque eu vou prosperar, eu vou enriquecer, porque eu vou arrebentar. Não, porque elas sabiam que aceitar e assumir Jesus Cristo como Senhor era se tornar criminoso, era a qualquer momento ser morto. Então eles entregavam a vida porque eles descobriram em Jesus o Salvador, o Senhor. Nele haveria salvação da alma, sobretudo. Hoje não, as pessoas só vêm, e esse não é o problema, vir para resolver problemas. O problema é a pessoa vir para resolver problemas, ouvir o que está ouvindo e continuar querendo só resolver problemas.
Então, mas por que era assim? Por que no início a igreja cristã sofria isso? Porque, pode falar? Presta atenção. Todas as vezes que Israel estava vivendo uma vida desgraçada, todas as vezes que Israel estava vivendo subjugado ao inimigo, destruído, humilhado, Deus levantava um homem que se tornava um herói da fé, e esse homem levava o povo a se voltar para Deus, a buscar a Deus, na hora da angústia, levava o povo à vitória, eles arrebentavam, venciam, mas daqui a pouco se afastavam. A história de Israel é assim, um período de extrema abundância, de fartura, de prosperidade, de vitórias, depois um período de extrema humilhação, porque sempre que eles arrebentavam, vinha a acomodação. Então, na verdade, eles se voltavam para Deus na época dos heróis da fé, por causa da dor, do sofrimento, para querer resolver o problema, e não para ter um compromisso com Deus. Está sendo claro, gente? Então eles estavam de novo esperando o Messias. Porque um dos motivos que Jesus não é aceito pelos judeus até hoje como Messias, é porque eles esperavam que o Messias viria como todos os outros heróis vieram, como um rei poderoso que iria levá-los a quebrar o domínio dos romanos. Eles estavam esperando um homem forte, que com uma espada, como Davi, como outros, que acabasse com a escravidão. Eles estavam esperando o Messias vir, como sempre vieram os heróis da fé. Então Deus fez diferente. Deus fez diferente. Ele viu que quebrar a escravidão de fora não resolvia. Então ele veio para eliminar a escravidão de dentro. Ele veio para levantar uma igreja que, mesmo sem expectativa de grandes vitórias, a expectativa era a qualquer momento poder morrer, ainda assim eles tinham casamento, compromisso, aliança com Deus, de forma que nem a morte poderia fazê-los voltar atrás. Então a igreja começou diferente das outras vezes que Deus se manifestou. Agora não, vai ser para levantar um povo que me queira, que me deseje, que me coloque como Senhor da vida deles. Assim nasceu a igreja. Então, por conta desses primeiros cristãos que se entregaram ao Senhor Jesus pelo que Ele é, hoje nós podemos desfrutar de um tempo de liberdade, nós podemos desfrutar das outras promessas de Deus para a nossa vida, buscar a prosperidade e o resto tudo mais, porque aqueles primeiros cristãos não se entregaram, não se renderam, e o Evangelho rompeu todas as barreiras. Amém, pessoal? Então, Deus veio através do Senhor Jesus para fazer haver uma mudança onde? Onde? Onde, gente? Dentro. Dentro. Porque se mudar dentro, aí vai mudar fora. Então Paulo ele via aqueles cristãos que tinham o Espírito Santo, que não tinham medo nem de morrer, nem dessa forma trágica, e nem se entregavam ao pecado. Eles eram firmes, estavam na rocha, mas eles viam aqueles que diziam: eu tenho o Espírito Santo, mas viviam na carne, continuavam se inclinando à carne, aquelas festas pagãs, se inclinando aos prazeres da carne, o pecado. E outros que, quando vinha a perseguição, ia embora, como Pedro. Ah, você não era apóstolo? Eu nunca vi Jesus na minha vida. Quem é Jesus? Na igreja, quantas pessoas, durante as perseguições que a igreja enfrentou, saíram da igreja? E quando alguém perguntava: eu? Daquela igreja de ladrão? Deus me livre. Sim ou não? Quando acabou a perseguição, aí volta. Por quê? São pessoas que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus é fraco. Quem não conhece a Deus é emotivo. Quem não conhece a Deus é vulnerável. Quem não conhece a Deus é vazio.
Quem não conhece a Deus sempre vai ser uma presa do diabo. Então Paulo disse, para despertar, para fazer raciocinar tanto os cristãos que diziam que tinham o Espírito Santo, mas viviam na carne. Isso depois você lê o capítulo todo, você vê, a gente já falou na semana passada, na quarta, como aqueles que na hora das perseguições fugiam, sumiam, desapareciam. Não, eu não sou de Jesus não, porque se eu falar que eu sou, eu vou morrer. Não, não sou não. Então Paulo veio e disse, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem é o quê? Guiado pelo Espírito Santo. Quer dizer, guiado, é um guia, você segue. Quem segue, como as pessoas dizem hoje, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que dá na cabeça, eu faço do meu jeito, eu sirvo a Deus da minha maneira. Então ele não é guiado pelo Espírito Santo, ele faz o que o coração pede, o coração manda, a ocasião, a situação, a circunstância. Se a situação manda chorar, ele chora. Se a situação manda ele reagir brigando, se desesperando, ele reage brigando, se desesperando, xingando, duvidando. Então ele faz o que manda a situação, ele faz o que manda o coração. Ele não é guiado por Deus, não é filho de Deus. Então Paulo deixa claro que existe um filho de Deus e existe a criatura. Enquanto a pessoa não decide que ela vai fazer do jeito de Deus, e que ela precisa conhecer a Deus, precisa do Espírito Santo, ela não é filha de Deus. Isso aí não está na Bíblia da Igreja Universal, nem na Bíblia evangélica, isso está na Bíblia. Qualquer que seja a tua religião, você chegando em casa, pegando a sua Bíblia, abrindo Romanos 8, você vai ler a mesma coisa. É a palavra de Deus. Ah, mas eu não aceito. Você aceitar ou não aceitar não muda o que está escrito, não muda o que Deus determinou. Aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar, não muda o que está escrito. O que está escrito não pode ser mudado. E é por isso que as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus, e o mundo é essa desgraça que é. Ah, todo mundo é filho de Deus, a maldição que é o mundo. Como eu tenho dito, se você passar na rua e ver uma criança jogada ali, você pode chorar, sentir pena, se compadecer, dar comida, dar um dinheirinho, mas você dá e vai embora, você deixa ela ali. Sim ou não? Não é seu filho? Não é seu filho. Você pode até pegar, levar no juizado de menor, fazer alguma coisa, mas acabou, você vai embora. Mas pelo teu filho, você deixa de comer, você tira da sua boca, você passa fome, você morre pelo seu filho, porque é o seu filho, é o seu filho. E Deus, para nos ter como filhos, Ele sacrificou o filho dele. Está entendendo, pessoal? Então Deus, Ele faz qualquer coisa pelos filhos, por quem quer ser filho. Então Deus olha na igreja e Ele vê uma multidão de pessoas que querem que Ele os abençoe, ponto. E Ele olha e vê algumas entre a multidão que querem ser dele. Essa é a diferença. Só o Filho permanece, só o Filho tem o Espírito Santo, só o Filho prevalece. Então ele disse, porque não recebestes o espírito de quê? Escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Pai. Então Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês têm que pensar, vocês têm que raciocinar. Vocês que vivem cheio de medo, de temor, de serem pegos, de serem mortos, quando o Espírito Santo vem, não tem mais escravidão, não tem mais medo. Por que vocês, em outras palavras, dizem que tem o Espírito Santo, mas estão cheios de temor? Isso não bate, isso não combina com o que está escrito. Porque eu sei que é duro a pessoa falar assim, como a dona Josi, 10 anos na igreja, já fora o tempo que ela nasceu no evangelho, pai, pastor, e falar, não tem o Espírito Santo. É duro, mas pelo menos resolve. Pelo menos resolve. Você se enxergar como criatura e não filho de Deus não é uma desgraça, porque aí você enxergou, bom, então agora eu sei o que eu preciso.
mais do que fazer as correntes, que a gente tem que continuar lutando, a vida continua, você tem que pagar contas, você tem que resolver problemas, mas mais do que fazer correntes para resolver problemas, então agora eu vou buscar o Espírito Santo. Amém, pessoal? Pronto, agora eu vou resolver minha vida. Ela resolveu a vida dela. Foi uma tristeza, foi um choque, ela entender que não tinha o Espírito Santo, mas resolveu. Agora ela é uma outra criatura. E tudo agora começou a se abrir. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou adotado. Sou o quê? Adotado. Deus me adota como filho. Deus só adota como filho quem recebe o Espírito Santo. Porque para receber o Espírito Santo, você tem que dar a sua vida. O Espírito Santo não vem com oração, com campanha. Nós temos campanhas para que a pessoa entregue a vida. Então, quando a pessoa diz, eu vou entregar minha vida, eu vou entregar a vida é, a partir de agora, minhas reações, decisões, escolhas, tudo vai ser de acordo com a palavra de Deus. Isso é entregar a vida. É fazer tudo baseado no que está escrito. É assim que Deus ensina, é assim que vai ser. Isso é entregar a vida. Aí então, quando a pessoa dá a vida, Deus dá o Espírito Santo. Aí naquele momento ela é o quê? Adotada. Já pensou? E olha como é que é forte. Aí ele diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fala, as aflições agora são muitas, mas elas não podem se comparar com o que vai acontecer. O que vai acontecer para nós que somos filhos é infinitamente maior do que o que estamos vivendo e enfrentando agora. E da mesma maneira também, o Espírito, maiúscula, Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você já pensou? As pessoas buscam a gente para a gente orar por elas, pedir, interceder, falar com Deus, mas você já pensou o próprio Espírito Santo falar com Deus por você? Interceder por você? O próprio Espírito Santo. Na hora da fraqueza, aí está a diferença do Espírito Santo, pessoal. Porque nós temos que lutar contra os sentimentos, porque eles nunca vão desaparecer. Então tem coisas que vão acontecer que você vai sentir medo, dúvida, desespero. Tudo que uma pessoa normal sente, você vai sentir. E nessa hora, quando os sentimentos vêm, que a gente quer ficar fraco, quem entra em ação? Na hora da fraqueza, quem? O Espírito Santo. Você está em casa, você está no trabalho, você está em algum lugar, e o Espírito Santo que está ali dentro de você, aí ele te ajuda na sua fraqueza, intercede a Deus, ele te levanta. Mas se você não tem o Espírito Santo, quantos que saíram da igreja num domingo, e aconteceu algo naquela semana, e ela estava sozinha, e nem conseguiu voltar mais para a igreja, está até hoje perdido, sofrendo, até já se matou, ou até o diabo já matou. Por isso que tem tanta gente fraca nesse mundo, porque ela tem religião, mas não se tornou filho de Deus. Não tem o Espírito que na hora da fraqueza levanta, na hora da fraqueza sustenta, na hora da tentação dá poder, está sempre junto, sempre. Isso não tem nada a ver com igreja, com religião. É o próprio Deus vivendo com você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele? O quê? Quer dizer, se ele não segurou Jesus, se ele sacrificou o próprio filho, o que ele vai segurar? Se até o filho dele ele deu, se até o filho ele entregou, o que ele não vai entregar então para você? O que é o resto diante do filho? Se o principal que é o filho ele entregou por você, o resto ele vai entregar também, todas as coisas vão vir também.
buscar em primeiro lugar, não é somente, primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. Quer dizer, viver na justiça do reino de Deus, praticar a palavra dele. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, às vezes a pessoa corre atrás da bênção, corre e nunca alcança. Mas quando ela se torna filho de Deus, ela continua tendo lutas, ela continua tendo guerras, o diabo se torna mais revoltado contra ela, mas agora ela alcança tudo que está prometido. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que pode nos separar? Então, quando Paulo falou aquilo, ele sabia que tinha gente que, por causa da perseguição, quando ela vinha, eles se afastavam. Vinha o problema, se afastava. Então ele disse, para quem é filho de verdade, para quem tem o Espírito Santo, nada disso pode afastar, nada disso pode enfraquecer, nada disso pode derrubar. Porque em todas estas coisas, que coisas? Praga, peste, espada, fome, perseguição, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí, pessoal, fique de pé, por favor. O salmista, ele fala sobre isso. O salmista fala sobre o cedro do Líbano. Não apenas o cedro, mas o cedro do Líbano, que é uma região aonde tem muita tempestade, e é muito quente o verão, muito frio o inverno, quer dizer, muitas coisas contrárias, mas mesmo com tudo contrário, o cedro do Líbano, ele chega a 40 metros de altura, é uma madeira nobre, e é uma árvore que nenhuma tempestade, que nada pode destruir. Então ele diz que o cristão, quer dizer, na época não tinha vindo Jesus, mas quem é de Deus é como o quê? O cedro do Líbano, que crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Até na velhice vão dar frutos, vão ser fortes. Agora, como que o cedro do Líbano cresce? Para encerrar, porque é fácil, né? Olhar para uma árvore 40 metros e falar, é assim que Deus quer que eu seja assim. Mas essa árvore, os primeiros 4 anos, ela só cresce para baixo. Em 4 anos ela cresce 5 centímetros. Você já pensou? 4 anos você ir lá e está desse tamanhozinho assim a árvore. Porque primeiro ela cresce nas raízes, até chegar às águas. As águas representam o Espírito Santo. Jesus disse, quem tiver sede, venha, que eu vou dar de beber da água da vida, o Espírito Santo. Então o cedro, para se tornar forte, para se tornar essa árvore poderosa, primeiro cresce dentro, raízes. E na caminhada, muitas vezes a raiz chega nas pedras. Quando vai chegando perto das águas, encontra-se pedras. Mas as pedras não param as raízes do cedro. As raízes do cedro abraçam a pedra, se ancoram nela e continuam indo até chegar nas águas. E quando as raízes estão preparadas, então ele começa a crescer para chegar a 40 metros de altura. E é o que Deus ensina. Porque, vou repetir, todas as vezes que Deus se manifestou e o povo se tornou forte, bonito, vencedor, sem raízes, depois perdeu tudo. Então o Senhor Jesus veio para reverter a coisa. Não tirou a escravidão de Roma, não destruiu os romanos, mas formou um povo
que primeiro foram as raízes. Os primeiros cristãos foram assim, raízes profundas. Eu sou de Jesus e ponto final. Pode matar, mas eu sou dele. E aí a igreja cresceu como esse cedro, a igreja do Senhor Jesus. Então, ele diz que o justo, o que vive pela fé, quando nós nos preocupamos em crescer dentro de nós, trazer a fonte da vida, a água da vida para dentro, que é o Espírito Santo, nós vamos poder crescer do lado de fora, sem que haja alguém, alguma coisa, alguma situação que possa nos destruir. Amém? Então você pode fazer parte daquele grupo de pessoas que vem à igreja e aprende a usar a fé, faz campanha, faz propósito e tem uma vitória e amanhã está tombado. Ou você pode fazer parte daqueles que como que constrói a casa na rocha, demora um pouco mais, que vai ter que ir para o interior, para si, mas depois também vai vencer e vai permanecer. E o melhor é que quando morrer, você está vendo, os sinais estão aí. Jesus disse que quando ele estivesse voltando, entre outras coisas, nós ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras. E agora esse mês passado, aí você viu aí, será que vai ter a terceira guerra, não sei o quê? Epidemias, está aí esse vírus maldito aí. Já são 12 mil pessoas infectadas. Em um dia, nesse final de semana, 1.347 pessoas foram infectadas, 200 já morreram. Eles não sabem o que fazer. Eles não têm antídoto. Eles não sabem o que fazer. Uma epidemia. Sinais do fim dos tempos. Jesus está voltando. E nós estamos caminhando para a morte. Cada dia que passa, você está um ano mais velho. Isso se eu for morrer de velhice. Então, não adianta vencer nesse mundo algumas coisas, ou vencer muito, e não ser filho de Deus. E não ter a verdadeira vitória que é vencer a morte.